Para a gente hoje é um dia muito especial e muito feliz, porque, enfim, nós nos últimos 11 anos fizemos todos os anos esses cafés da manhã de apresentação do mestrado, né? E toda vez que a gente fazia a apresentação do café da manhã do mestrado, alguém fazia a justa pergunta que era, mas vai ter doutorado? E a gente dizia, vai, a gente está tentando, e a gente conseguiu. Então, hoje é o primeiro café da manhã do mestrado e do doutorado. Então, quando alguém perguntar, vai ter doutorado? A gente pode falar, tem doutorado. Então, é uma alegria para a gente muito grande poder dizer isso para vocês e dizer que a gente vai abrir nossa primeira turma de doutorado do ano que vem, junto com, já agora, um mestrado que já está, enfim, bastante consolidado aqui na escola. Tá? Esse café da manhã, ele tem um objetivo bastante informal, tá? Assim, vocês, alguns que já vieram, sabem disso. Ele é bastante informal. A ideia é que vocês, na verdade, se esclareçam. Vocês tirem as dúvidas de vocês, entendam qual é o propósito desse programa, o que a gente faz aqui, como é que funciona. E, se assim entenderem, se decidam por aplicar, né, se inscrever no processo seletivo, cujo processo seletivo, o processo está aberto, né, até... vou ler aqui para vocês. Vocês podem fazer uma inscrição com desconto, vocês já devem saber disso, né, até o dia 26 de julho, às 18 horas. E aí vocês podem fazer uma inscrição sem desconto até o dia 2 de agosto, às 18 horas. Então, o processo seletivo está aberto. Eu vou muito rapidamente, não vou me deter muito aqui, não vou falar tanto, tá? Porque a ideia é mais que vocês também falem, a gente converse, façam perguntas, a gente responda. Só estou falando no microfone porque está gravando, para a gente botar no site, e outros que não puderam vir possam ver esse evento também. Então, eu estou aqui hoje, meu nome é Mário Shapiro, sou coordenador do programa, junto com a professora Michele Raton-Badin, que é uma professora de Direito Global, que trabalha com temas de Direito e Sociedade na ordem global, em temas de investimento. Daqui a pouco também vou pedir para a Michele apresentar para vocês a agenda dela e abrir para que vocês façam as suas perguntas. Tá? Bom, em síntese, né, eu vou baixar aqui. Vou fazer um resumo muito rápido aqui, que talvez seja redundante para alguns de vocês, mas, enfim, acho importante. Nós teremos, a partir de fevereiro do ano que vem, um programa único, que é um programa de mestrado e doutorado. Então, é um programa só, em que ele oferece vagas de mestrado e vagas de doutorado. Boa parte das matérias são conjuntas. Então, os mestrandos e doutorandos estarão juntos em sala de aula. Algumas matérias são específicas para doutorandos. Tá? O mestrado tem 24 meses, ou seja, ele tem 2 anos inteiros, e aí, ao fim dos 2 anos inteiros, vocês depositam a dissertação e defendem a dissertação, algo como, começando em fevereiro de 2020, né? Vocês vão fazer os créditos ao longo de 2020, 2021 é um ano mais dedicado à pesquisa, né, à tese de vocês, e vocês vão defender, vão depositar essa dissertação em meados de fevereiro, março de 2022, para defender aí em abril, mais ou menos, pouco antes, pouco depois, em média, abril de 2022, para que vocês se tornem mestres aqui. O programa de doutorado tem 4 anos, são 48 meses, mas é a mesma lógica. Então, vocês começam em 2020, aí vocês têm 2020, 21, 22 e 23, depositam essa tese em fevereiro de 24 e defendem ali em março, abril de 2024. Tá? São esses o cronograma, né, o calendário dos programas. Tá? As matérias, né? Na verdade, antes das matérias, oi Garcês, bom dia, por favor. Já tem muito candidato, senta aqui, pô. Vou falar muito rapidamente o que eu entendo, só me deixar no vácuo aqui, o que a gente entende aqui por direito e desenvolvimento, né? E
e um pouco rapidamente também as matérias, né, como é que a gente desenhou, como é que os programas estão desenhados, né, claro, dando um pouquinho mais de ênfase nessa conversa para o doutorado, que é a novidade. E aí eu vou pedir para os professores aqui se apresentarem e apresentarem um pouco com o que eles trabalham. Muito bem. Direito e desenvolvimento. O que a gente está aqui querendo com essa agenda, com essa área de concentração, né? A gente basicamente está tentando entender não exatamente o que o direito precisa fazer para o país se desenvolver, né? Não é exatamente essa a pergunta. A pergunta é como é o direito deste país em desenvolvimento. A gente está assumindo aqui que o fato de um país ser um país em desenvolvimento, ser um país do sul global, ser um país que assume certas condições numa hierarquia financeira mundial, ser um país que tem uma certa posição no comércio internacional, ser um país que tem uma democracia recente, ser um país que tem uma trajetória institucional típica de país em desenvolvimento, com democracias novas, mercados em transição. Esses fatores todos constituem um ambiente, né, no qual o direito adquire algumas especialidades, e a gente quer saber quais são elas, né? Então, quais são as especificidades do direito penal de um país que usualmente se diz que a justiça é seletiva? Como funciona o direito societário de um país que as empresas são, via de regra, limitadas e, se anônimas, são, via de regra, estatais ou, eventualmente, familiares, né? Nós temos o mesmo direito societário dos países como a Alemanha, os Estados Unidos, né? Possivelmente não. Como é o nosso? O que tem de peculiaridade aqui? Como funciona o financiamento dessa economia? Nós somos financiados pelo mercado de capitais? Puxa, mas na hora que a gente vai na Bolsa, nós temos 300 empresas listadas na Bolsa, né? Será que é a Bolsa que nos financia ou será que é o sistema bancário? E os bancos públicos, que papel cumprem nessas economias, né? Como é o nosso desenho de Estado? Como funciona a nossa democracia? Que papel tem sido exercido pelos tribunais como um polo importante de solução de conflitos, fazendo algo similar a outros países, como, por exemplo, a Índia, a Colômbia, que tem tido uma hiperjudicialização dos conflitos políticos. Então, o que a gente está interessado aqui nesse programa é entender um pouco como nós funcionamos, né? Partindo de um diagnóstico de que o direito nos livros importa, né, onde o direito é prescrito, nós também queremos saber como é que o direito funciona em ação, como é que ele acontece, como é que ele se desdobra, né, quem são os agentes, né? Então, como funcionam os acordos de leniência da lei de corrupção, né? Como que eles têm sido feitos, quem tem transacionado, quem tem pago as multas, quem paga a multa mais cara, empresas grandes ou empresas pequenas, como funcionam essas estruturas jurídicas? No fundo, um pouco essas as perguntas que a gente tem procurado fazer, né? E, fundamentalmente, como é que esse país do sul global recebe os impactos das ordens globais? Então, como é que os bancos e o sistema bancário brasileiro reagem ao sistema de Basileia? Como é que a lei de corrupção foi impactada pelas convenções do OCDE? Como que os tratados de investimento, os tratados bilaterais de comércio impactam a nossa organização econômica? Então, são perguntas nesse sentido que eu vou aqui chamar de um sentido de realismo jurídico, né? É isso que está por trás desse programa. É isso que a gente está procurando aqui tentar entender nas mais diversas áreas do conhecimento que vocês aí estão interessados, tá? Como é que esse programa, então, se organiza, né, em mestrado e doutorado? Esse é um programa acadêmico, né? O que significa ser um programa acadêmico? Significa que nós queremos, com esse programa, formar pesquisadores e professores. É isso que nós queremos formar, né? Nós temos outros programas na escola. Nós temos uma especialização com o GVLO, que é um programa muito bem desenhado. Nós temos o mestrado profissional e futuramente teremos o doutorado profissional, que é um outro programa muito bem desenhado, que tem outros propósitos. O propósito desse programa é um propósito acadêmico, é um propósito de ensinar, treiná-los, né, para que vocês adquiram uma habilidade, que é a habilidade de pesquisador, que é a habilidade de saber fazer perguntas, saber fazer desenho de pesquisa, fazer pesquisa, descobrir coisas que ninguém descobriu até agora, novos achados,
trabalhar esses achados, né? Então, é disso que se trata. E, paralelamente a isso, um programa de formação docente para que a gente também forme novos professores. Bom, o programa de mestrado, ele tem a seguinte composição, o seguinte desenho. Ele começa com a primeira matéria que vocês vão ter, Introdução ao Direito e Desenvolvimento. É um pouco essa matéria que vai coagular isso que eu acabo de falar aqui para vocês, a tentativa de situar um debate entre direito nos livros e direito em ação em um país em desenvolvimento. Aí vocês vão ter outras 2 matérias obrigatórias nesse primeiro semestre. Essas matérias são matérias que têm aí 15, 16 semanas, o semestre inteiro. Vocês vão ter outras 2 matérias. Uma que é Direito, Economia e Sociedade, em que vocês vão ter o repertório de Direito e Economia, que é indispensável para esses debates, e de Direito e Sociedade, né? São duas linhas paralelas que acompanham o Direito e Desenvolvimento. E uma outra matéria obrigatória, que para nós é muito cara, que é Metodologia de Pesquisa, obviamente. Então, com isso, vocês fecham as 3 matérias obrigatórias do primeiro semestre, do mestrado e do doutorado. Então, doutorandos e mestrandos estarão juntos nessas 3 matérias. E aí vocês terão, além dessas matérias, vocês ainda têm, os mestrandos farão ao longo do curso 2 matérias eletivas. Uma, em geral, oferecida no primeiro semestre e as outras no segundo semestre. Então, farão, aqueles que acharem conveniente essa matéria, farão essa eletiva. Mas são 3 obrigatórias para mestrandos e doutorandos. Puxa, fiz o mestrado aqui e já fiz essas matérias. Preciso fazer de novo? Não. Né? Vocês vão pedir aí o reconhecimento dos créditos, vão estar dispensadas essas matérias. No segundo semestre, né, o que vocês têm? A gente tem um aprofundamento dessas linhas. Então, assim, sai de Direito e Desenvolvimento e aí a gente vai para as 2 linhas do programa. Nós temos uma linha de Instituições e Desenvolvimento Político-Social e uma outra matéria, que é outra linha, perdão, que é Direito dos Negócios, né? Então, o segundo semestre é como se a gente pegasse a matéria de Direito e Desenvolvimento e abrisse ela em duas linhas, né? Aprofundando a especialização. Então, vocês vão ter um seminário de instituições e um seminário de negócios, ou uma disciplina de negócio e uma disciplina de instituições. Tá? Além dessas matérias, vocês vão ter um programa de formação docente. Formação docente ficou para outro semestre, perdão. Vocês vão ter essas 2 disciplinas, instituições e negócios, e vocês vão ter ainda as matérias eletivas de vocês, que vão ser oferecidas pelos professores do programa, enfim, com uma multiplicidade de agendas, podendo ainda fazer as matérias eletivas de vocês, tanto nas faculdades da FGV, nas outras escolas da FGV, quanto no Departamento de Ciência Política da USP. Né? Então, vocês podem compor, assim, as grades de eletivas. Com isso, vocês fecham o segundo semestre do mestrado. E os doutorandos? Os doutorandos estarão fazendo, no segundo semestre, além da matéria das linhas, uma das 2, estarão fazendo 2 outras matérias obrigatórias, que são Teorias do Direito e Desenvolvimento, em que a gente vai procurar continuar a matéria de Introdução ao Direito e Desenvolvimento com um grau de abstração um pouco mais alto, procurando discutir teorias do direito e a sua relação com esse debate de direito e desenvolvimento. E farão também uma outra disciplina, que é a Introdução à Pesquisa Qualitativa. Então, como é que se faz, quais são os métodos de pesquisa qualitativa e como eles devem ser exercidos. Estudos de caso, surveys e outros. Né? Muito bem. Aí a gente terminou o primeiro ano, a gente chega no segundo ano, primeiro semestre. Né? No segundo ano, primeiro semestre, os mestrandos terão 2 disciplinas. Uma que é um laboratório de qualificação, que é onde vocês vão continuar a matéria de metodologia já discutindo a qualificação de vocês. No futuro, quando a bicicleta estiver rodando junto, essa matéria vai ser feita junto com os doutorandos, mas agora, como vocês vão estar... o prazo é descasado, por enquanto vão ter só os mestrandos nessa sala. Né? Laboratório de qualificação. E os mestrandos também farão, além do laboratório de qualificação, farão um programa de formação docente, um programa de, enfim, primeiras lições de formação para quem quer ser professor, aí sim junto com os doutorandos.
E os doutorandos, né? Os doutorandos farão o que nesse primeiro semestre do segundo ano do curso? Farão uma matéria diferente para quem está fazendo direito, que é Introdução a Métodos Quantitativos. Então, vocês vão ter aí noções básicas de estatística e noções básicas de regressão. Então, para quem quiser fazer, por exemplo, algum estudo quantitativo, tentando fazer relação entre mudança de uma determinada regra e aumento do encarceramento, mudança de determinada regra e aumento de investimento, essa é a matéria que vai tentar cobrir essa especialidade. Evidentemente, não vai ser dada por ninguém do direito exatamente, pelo menos no começo, né? A hora que a gente começar a formar a gente, assim, espero que a gente consiga ter essas pessoas, mas por enquanto a gente deve ter algum professor da FGV, de outras escolas, da Escola de Administração Pública, muito provavelmente, que trabalha com facilidade com métodos quantitativos. Tá? Então, os doutorandos farão aí, só eles, os métodos quantitativos e farão uma continuação da matéria das linhas, aquela que eles fizeram junto com os mestrandos de instituições e negócios. A gente vai ter uma sequência dessas matérias na forma de seminários de tese, já para discutir as instituições de negócio, com uma agenda um pouco mais de pesquisa. Né? Então, são essas as disciplinas que os doutorandos farão a partir dali. Depois desse semestre, basicamente o que a gente vai ter no doutorado são matérias, algumas outras matérias eletivas, mais um semestre de formação docente, ou, né, o segundo semestre de formação docente pode ser ou com formação em pesquisa, em que vocês vão ser engajados em algum centro, núcleo de pesquisa, daí em diante o volume de créditos cai sensivelmente, vocês vão sendo cada vez mais engajados em projetos de pesquisa. No meio do curso vocês têm um laboratório de qualificação e no final do curso um laboratório de tese para vocês discutirem capítulos da tese de vocês em sala de aula. Então, é um programa que começa com mais carga obrigatória, ele vai diluindo e vai se tornando um programa mais de pesquisa ao longo do curso. Né? É mais ou menos esse o desenho que a gente tem. Acho que vocês podem ter com mais clareza, com mais detalhe, isso está no site. A gente tem lá bonitinho o organograma das matérias, mas quis falar dessa maneira para que vocês entendam mais ou menos a lógica do que a gente montou. A gente montou um programa que começa com mais carga e termina com mais pesquisa no doutorado. Né? E que tem matérias conjuntas de mestrandos e doutorandos, sobretudo as matérias de introdução, e algumas matérias são específicas do doutorado, sobretudo as matérias de teoria, de seminários de tese, que depois são específicas para os doutorandos. Tá? Por último, né, o que a gente quer com esse mestrado, o que a gente quer com esse doutorado? Né? A gente gostaria de que um bom mestrado aqui é aquele que consegue, por exemplo, mostrar uma eventual disjuntiva, uma ambivalência, uma separação entre aquilo que a gente eventualmente encontra na literatura e aquilo que a gente acha na realidade. Fala, puxa, olha, todo mundo acha que os acordos de leniência são super organizados. E aí a gente vai ver os acordos de leniência, eles são super confusos. Então, um bom mestrado é aquele que vai conseguir achar alguma forma de funcionamento do direito um pouco diferente da forma como era supostamente entendida antes de começar o mestrado. Puxa, descobrir um jeito novo de alguma coisa funcionar. Um doutorado, nós gostaríamos que o passo fosse daí um segundo passo. Né? Então, assim, puxa, e o que essa disjuntiva significa teoricamente? Né? O que eu concebo com isso? Que modelo eu concebo com isso? Que tipo de teoria eu estabeleço com isso? Que tipo de explicação conceitual eu sou capaz de dar sobre isso? Então, o doutorado é um programa que a gente quer formar pessoas que estejam interessadas em pensar e desenvolver novas categorias, novos modelos explicativos, novas explicações para fenômenos jurídicos. Enfim, acho que ficará mais claro quando a gente for conversando. Tá? Eu vou passar aqui para os meus colegas para que a gente também conheça outros olhares. Vou falar aqui do pódio. Bom dia, meu nome é Michele.
Sou professora aqui no mestrado, no doutorado, agora. Mas estou no projeto desde o início do projeto da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas. Então, como dizia o Mário, enfim, tem um lado assim, de uma felicidade enorme tá vendo esses programas crescerem na escola, ganharem outros contornos. E para nós, enfim, todos que estão aqui, o Garcês, eu, o Mário, somos professores de tempo integral aqui. E somos professores de dedicação exclusiva também. Então, a nossa parte de realização na área de pesquisa, portanto, a gente trabalha aqui em ensino e pesquisa, acaba sendo no mestrado, no programa acadêmico, né, no mestrado e no doutorado acadêmico. Então, tem um lado de satisfação imensas, né, de estar compartilhando esse espaço com aqueles que vêm para esse programa acadêmico. Acho que, como vocês estão observando, para aqueles que estão aqui pela primeira vez, mas para quem também já vivencia esse espaço, os espaços da escola são bem coesos, mas, enfim, as ideias são bem ambiciosas a partir daqui. E isso traz vantagens para a gente, né? Os nossos programas são pequenos e isso nos permite um acompanhamento que eu diria que não é usual na academia brasileira, mas também, às vezes, em muitos lugares do mundo, né? E mesmo em boas universidades no mundo, a gente não tem essa possibilidade de um acompanhamento tão direto, né? E até me surpreendo, muitas vezes, alguns alunos falam, não, desculpa tomar muito seu tempo. Não está tomando meu tempo. Assim. Meu tempo está aqui alocado para trabalhar com os alunos da graduação, com os alunos do mestrado, e muitas vezes as pesquisas, assim eu vejo, né, as pesquisas dos meus alunos são quase que minhas pesquisas também. Há uma responsabilidade muito grande. Eu me surpreendo algumas vezes quando eu vou em outras bancas e os orientadores se distanciam muito daquilo que deveria ter sido orientado. E enquanto que aqui há um processo, não chega a ser um nível de coautoria, muitas vezes tem subprodutos de coautoria nesse trabalho entre pesquisadores, conforme o nível de engajamento do pesquisador. Mas esse processo sempre me lembra um produto final de algum orientando meu, sempre me lembra uma fala de uma pesquisadora, colega de Gana, e ela trabalhava a questão da propriedade intelectual no comércio internacional. E na concepção cultural de Gana, ela falava é muito difícil a gente trabalhar com essa noção de apropriação individual do conhecimento. Porque, na concepção cultural deles, o conhecimento era algo abstrato, compartilhado, e que, se uma pessoa concretizava aquilo numa obra de arte, ela tinha sido apenas o meio, né? Mas não, efetivamente, o responsável por todo aquele componente de ideias e realização que estava ali. Então, ela tentava trabalhar essa dimensão. E muitas vezes, eu sempre me pego lembrando dela, porque eu tenho um pouco essa sensação, né? Nessas orientações, tem muitas ideias ali que perpassam uma elaboração coletiva, enfim, não só nessa relação entre professor e aluno, mas também em grupos de pesquisas e de discussão que acabam acontecendo aqui na escola. Outra questão também interessante, que acho que vale a pena como depoimento, é um pouco também de uma ampliação da nossa experiência internacional, né? Mais recentemente, nós temos tido algumas bancas que são realizadas com professores que estão em outros países, então parte desses alunos acabam se beneficiando das nossas redes internacionais de pesquisa, então iniciam o seu mestrado ou doutorado aqui, né? Esperamos no futuro o doutorado, e tem um tempo fora, mas com alguém que já trabalha conosco na mesma linguagem que a gente e tem a possibilidade de estar na banca e poder avaliar o produto final. Isso, claro, nos leva a uma produção, às vezes, em outro idioma, para poder dialogar com esse parceiro de trabalho. E essa coordenação, digamos, interinstitucional e no âmbito internacional também, algumas vezes, se dá no âmbito nacional, né? No ano passado, eu tive orientação de um mestrando que foi por um professor, parceiro meu de pesquisa aqui no Brasil, da Federal do Rio Grande do Sul. Então, porque justamente foi um aluno que incorporou essa nossa rede de pesquisa, tanto nacional quanto internacional. Isso foi uma experiência incrível. O Gabriel deve estar chegando, de repente ele pode comentar depois. Escreveu em inglês, sim, o Slava participou. Ele conseguiu fazer um processo bastante orgânico, porque, enfim, ele conseguiu ir para o exterior, participar em algumas conferências internacionais em diálogo com esses parceiros estrangeiros, e depois, enfim, o Slava conseguiu acompanhar o processo dele, e, felizmente, o Slava estava no Brasil na época em que ele fez a defesa. Então, foi uma defesa presencial também aqui, foi muito, muito interessante.
Como diz o Mário, acho que vou comentar um pouco da minha linha de pesquisa. Acho que tem um caráter que eu digo até quase que existencial nas nossas pesquisas, né? Tipo, o que é o Brasil? O que é pensar isso a partir do Brasil? E a minha pergunta, faço pesquisa na área de direito global, que tradicionalmente se aproximaria do que a gente tem por ideia como o direito internacional, mas ela procura ter uma abordagem um pouco mais complexa do direito internacional, né? Não só o direito internacional a partir de acordos internacionais, na realização entre agentes estatais, tradicionais, mas também entre diferentes atores que tenham relevância jurídica, econômica, social no ambiente internacional e possam influenciar outras regras que podem ter natureza privada, e uma correlação também que possa existir entre regras que são formuladas por agentes em fóruns interestatais com a regulamentação nacional. Enfim, hoje, essa coordenação regulatória ela é muito mais complexa e o meu objetivo das minhas pesquisas estão mais focadas por aí. Eu me interesso muito por essa inserção internacional e econômica do Brasil, e temas que são muito caros ao nosso mestrado na área de desenvolvimento, perpassam a minha agenda, e aí tem o fato de nós sermos um grupo pequeno também nos favorece muito uma alimentação grande de agendas de pesquisa, né? O Garcês tem sua sala do lado da minha, a gente sempre troca ideias de como pensar conjuntamente sobre fenômenos que estão acontecendo, a crise do Estado hoje, mas também, enfim, ataques ao ensino superior hoje é uma agenda conjunta com uma colega da área criminal, enfim, porque também é um fenômeno global, então a gente procura explorar, enfim, quais são os matizes comuns em diferentes países em que isso está acontecendo. Então, acho que as ferramentas do direito e desenvolvimento no programa, eles nos permitem também não ficar preso a apenas algumas temáticas, né? Tradicionalmente, eu trabalhei com a área de comércio internacional, investimento estrangeiro, mas, enfim, isso não, eu tenho outras ferramentas que eu consigo analisar e, em colaboração com outros colegas, desenvolver. E a pergunta, além, acho que desse caráter existencial das perguntas, né, a minha pergunta é como que o Brasil se insere, quais são os instrumentos jurídicos relevantes na inserção econômica internacional do Brasil? Isso me leva a identificar que não necessariamente são os instrumentos que tradicionalmente estão na literatura mainstream do direito internacional econômico. O Brasil tem outros instrumentos que são relevantes. Então, tem argumentos muito presentes na mídia do tipo, o Brasil está fora dos principais acordos. Tá, porque não são esses acordos que orientam as nossas relações. Tem outros acordos que estão sustentando. São só acordos? Não. Isso perpassa relações públicas e privadas e tem uma coordenação um pouco particular no caso do Brasil. Então, a proposta é um pouco explorar esses espaços, e tem um lado também um tanto, eu diria até experimental. Essa escola começou com uma pergunta sobre o que era pesquisa em direito, e numa das aulas inaugurais, um ano atrás, a minha provocação era que a gente não estava mais fazendo essa pergunta. A gente sabe o que é pesquisa em direito hoje. A gente estava fazendo a pergunta como fazer pesquisa em direito. E aí tem um lado experimental de testar várias metodologias. Enfim, tem disputas importantes, né? Enfim, sobre formas de produção, tem disputas importantes internas no corpo docente sobre metodologias que devem ser usadas e podem ser melhor reconhecidas para um tipo de pesquisa ou para outro. E, no meu caso, eu também tento me valer disso. Nos últimos anos, tenho trabalhado bastante com a aplicação de alguns softwares de análise de conteúdo para fazer análise de documentos, de discursos, e tentar trabalhar isso no âmbito do direito, né? Como que isso impacta, quais são as particularidades de fazer as pesquisas com o uso desses softwares no direito, né? Onde a gente tem documentos muito estruturados, com linguagens bastante padrão, enfim. Então, isso nos leva a outros resultados do que outras áreas, né, das ciências sociais ou mesmo das biológicas que já usaram essas ferramentas. Então, tem esse lado, enfim, além de existencial, experimental, das pesquisas que a gente trabalha aqui. E acho que nessa pergunta existencial, alguma coisa que me interessa muito na perspectiva global, algo que o Mário chegou a mencionar, enfim, eu tenho uma preocupação em estudar Brasil, mas o Brasil também, muitas vezes, quando a gente
reporta e traz a análise no debate mainstream, o Brasil aparece ali como um espantalho, né? Ou como alguns debates já levaram a aparecer como um jeito primitivo, né? E aí, então, eu tenho interesse em aumentar a escala, né? Aumentar a escala para mostrar que outros países também não estão na regra do mainstream. Então, eu trabalho muito com a análise de outros países do sul global para tentar averiguar, e daí com pesquisadores desses outros países, para que a gente conte com narrativas e capacidade de articular a realidade local, né, com esse nível de realismo, descrevendo a inserção desses países também nesses espaços econômicos internacionais, né? Esse contraste me interessa muito, enfim, é sempre difícil potencializar esse N, né, esse número que a gente vai trazer de comparação, mas também é alguma coisa que está na minha agenda nessa perspectiva global. De novo, o global aqui na escola, enfim, ele tem essa nuance de aproximação com o internacional, mas, enfim, eu vejo que o Mário, por exemplo, é um colega que trabalha a parte financeira, mas também tem esse olhar crítico, né? E, às vezes, o meu papel é provocar um pouco os colegas, um pouco, bom, mas outro país também tem esse tipo de exemplo, mas, às vezes, também ampliar o horizonte, né? Para os alunos também tem um pouco desse papel, acho que, na relação. Acho que é isso, eu estou à disposição para a gente conversar, como o Mário comentou. Eu só vou pedir desculpas que eu vou sair às 10h, buscar uma logística familiar, mas espero ver as carinhas de vocês em breve por aqui de novo. Obrigado, Michele. Obrigado, Mário. Bom dia, muito bem-vindos. Eu gosto muito do nosso programa. Acho um programa muito sério. Acho que, de fato, é um programa que a gente troca ideia e troca cacetada trocando ideia. Tem discussões muito acaloradas e que é um grande prazer. A gente se sente muito pressionado no diálogo aqui, porque os colegas são rigorosos, e vocês vão ser pressionados, e esse é um enorme prazer. Então, de fato, acho que é um programa sério, um programa muito sério. Eu acho isso muito, muito legal. Para quem gosta de pensar, é a melhor coisa. Bom, sou José Garcês Guirati, né? Eu sou professor do programa também. Eu tenho trabalhado basicamente em duas linhas. A primeira chama Crise do Estado e Desafios para a Democracia. A premissa do curso é que existe uma relação direta e inextricável entre mudança de forma de produção, mudança de forma política e mudança de forma de subjetividade. Então, essas três coisas estão totalmente ligadas e não dá para entender nenhum dos fenômenos em isolamento dos outros. Nesse momento, minha proposta é que as mudanças fundamentais na forma de produção e reprodução do capital tornaram ultrapassadas todas as instituições políticas que nós temos. Fundamentalmente, nós temos um capitalismo que já não é industrial, tentando ser regido por um Estado-nação que se baseia nas instituições da modernidade industrial. O que eu quero dizer com isso? Nós temos hoje em dia, a principal fonte do GDP mundial é o serviço financeiro, é a financiarização da economia, certo? A Volkswagen, quando estava na Alemanha, o governo alemão conseguia controlar, porque estava ali no território alemão, o governo alemão conseguia controlar, mais ou menos, 4 variáveis básicas fundamentais. Investimento, produção, trabalho e consumo. Porque estava no território. Quem produzia, dependia também, estava morando perto da fábrica. O sujeito morava ali e tinha uma certa ligação do econômico com o social. Progressivamente, nós tivemos uma redução. O econômico e o social era junto, se tornou só econômico, e agora uma redução ainda maior, o econômico se tornou financeiro. O Estado Nacional não tem mecanismos para controlar o capital financeiro no mundo globalizado liderado pelas grandes corporações. Não tem. Não tem condição de fazer isso. Nós estamos vivendo hoje um fenômeno muito importante que eu acho que a gente precisa discutir mais na escola. Estou tentando trazer essa agenda, porque acho que a gente discute pouco. Os senhores devem conhecer bem, que é o Base Erosion and Profit Shifting, chama BEPS, não é isso? As grandes empresas, ajudadas por advogados, evidentemente, fazem uma arquitetura jurídica em que elas conseguem aproveitar as legislações dos diferentes países que estão de pires na mão, querendo algum tipo de investimento, para não pagar imposto lá, e depois conseguem, vendendo para suas subsidiárias com um preço diferente, não ter lucro nenhum. Isso impede que o Estado tribute, isso impede que o Estado se financie. E impede que o Estado faça programa de redistribuição. O que acontece? Saiu umas
a Amazon, que não é pequenininho, hein? Quanto imposto a Amazon pagou, o imposto corporativo pagou para os Estados Unidos no ano passado? 0. 0. E ainda tem um crédito tributário de 1,5 bilhão para 2019. A Amazon. Para os Estados Unidos. Veja, como é possível que o Estado financie, faça realocação de recurso nessa estrutura? Tem 2 jeitos do Estado tentar fazer justiça social. Ou tributando a fonte, ou redistribuindo as coisas. Essa reestruturação impede os 2. Exatamente no momento que as pessoas têm mais demanda sobre o Estado. Eu também quero saúde, eu também quero transporte, eu também quero infraestrutura, eu também quero educação. Como é que eu financio? Na ponta de baixo, o que está acontecendo é a ascensão do setor de serviço e o desaparecimento da categoria trabalho e emprego. Hoje em dia, nós temos um fenômeno de pejotização e flexibilização do trabalho o tempo todo. Isso faz o quê? Com que a gente seja visto como capital humano, como se houvesse resolvido a contradição capital-trabalho. Todos nós somos capital agora, todo mundo é PJ, estamos em competição. Com uma precarização das condições sociais enormes. Agora, isso não é um fenômeno da natureza, isso é um fenômeno jurídico. Isso não se dá, senão, com formas jurídicas, com normas. Quando a gente fala que a gente está passando do governo para a governança, da lei para a regulação, isso é direito que a gente está falando. Isso se faz por meio do direito. Por decisões que são políticas, mas que só se implementam juridicamente. Então, nesse sentido, veja, desculpe, para juntar as 3 coisas, e nesse mesmo movimento nós temos uma afirmação importante das identidades dentro das comunidades políticas. A minha identidade importa. Eu tenho que ser reconhecido na minha diferença, não na minha singularidade. Então, algumas categorias básicas desapareceram. A categoria política da cidadania está em crise. A categoria econômica da classe está em crise. E mesmo a categoria jurídica do sujeito de direito está em crise. Categorias estruturais para a forma de pensar o Estado, o direito e a subjetividade estão completamente estilhaçadas. Por quê? Porque houve uma transformação nas formas de produzir a vida material. E quando há uma transformação profunda assim, a vida simbólica também se desestrutura. Então, a crise da democracia não é um acidente que, de repente, todo mundo ficou cansadinho. É que a democracia liberal era casada com, em grande parte, com o sonho do Estado de bem-estar social, que depende da industrialização e do pleno emprego. Não temos nada disso mais. O que é que nós precisamos fazer? Pensar, porque quem está fazendo isso são juristas, quem está fazendo isso são advogados. E vou dizer uma coisa, as pessoas falam muito do protagonismo do judiciário, o judiciário é o único ator que tem alguma flexibilidade para tentar dar conta dessa confusão. Erra e acerta, mas é o ator que está tentando aí. Então, uma primeira linha é isso. A primeira linha é tentar entender como o direito, apesar de parecer uma maluquice, nosso objeto é o direito. Essas coisas são feitas pelo direito, dentro do direito, a partir do direito. A Amazon consegue não pagar esse imposto porque um advogado de 37 anos pensou uma sacada de como não pagar imposto. E ele ganha para isso. Ele ganha para isso. E daí tem um cara regulador que vai fazer como é que pega esse cara. É a capacidade de gerar esse tipo de reflexão que nós queremos produzir, por um lado, com a sensibilidade ética e crítica que a Michelle e o Mário falaram. Isso me leva para a minha segunda linha de pesquisa, que tem a ver com educação. Educação, em geral, é um tema que é tratado de maneira muito chata para mim, muito cocorocas, porque não importa muito se vai dar aula em círculo, pintando, se tem PowerPoint, se a gente vai cantar no final. Isso é irrelevante. Ou isso é muito pouco relevante. Mas tem algumas coisas que são muito relevantes. Primeiro, qual é o ethos de sala de aula? O cara pode não fazer nada e ser promovido? Se ele não atrapalhar, tudo bem. Eu tenho que construir o meu curso a partir do sujeito ali que aprende ou a partir do objeto que eu dou. Repara que a maioria de nós professores eu dou curso de contrato para o 3º ano. Eu não falo do curso para o 3º ano de contratos. Por quê? Porque eu penso o curso a partir do objeto, não do sujeito que aprende. Como advogado, você não faz isso. Como advogado, para desenhar uma estratégia jurídica, primeiro você conhece seu cliente, o interesse dele, como é que ele é. Como professor, parece que você pode ignorar isso aqui. Acho que não. E a posição passiva em que ficam os alunos, muitas vezes só adorando o professor lá em cima, tem muito a ver com a estrutura profunda do poder no Brasil. Em que, se você não incomodar o poderoso, ele não vai te punir. Se você não encher a paciência do professor, você vai passar. Mesmo que você não se qualifique. Portanto,
mexer no ethos de sala de aula é mexer numa estrutura profunda de poder e como é que as pessoas se validam. E isso eu gosto muito do nosso programa aqui. Você tem que se validar na bola. Você tem que ser bom, é um debate acadêmico, tem que ser bom academicamente. Não quero saber seu pedigree. Não quero saber qual que é o seu currículo Lattes. Na hora do jogo não conta. Vamos trocar argumento aqui. Como é que é a história? Então, e essa é uma postura ética. No sentido que eu tenho responsabilidade pela minha formação, eu tenho responsabilidade pelo que o trabalho do grupo seja melhor, porque eu ser banana na minha leitura impede qualificar o debate de todo mundo, e como professor eu não posso falar que isso é indiferente para mim. Está na minha mão saber se eu vou fazer uma sala de aula mais intensa para quem está nela ou menos intensa. Porque eu não estou na sala de aula para mim, eu estou na sala de aula para os outros. Então, como é que a gente realiza isso no contexto real do Brasil? É naquela sala com 90 cara que fraquíssimo, com ensino fundamental e médio quase nulo, como diz meu irmão, faz erro de ortografia falando, quer dizer, o pessoal muito fraco, é ali que nós temos que fazer. É possível fazer isso ou não é possível fazer isso? Essa é uma primeira pergunta do curso, uma primeira pergunta dessa linha que tem mais a ver com a parte metodológica, pedagógica. Mas tem uma segunda coisa que é fundamental no ensino, e com isso eu vou encerrar a minha fala. A ideia que nós fazemos do direito se forma em sala de aula. Hoje em dia, nós temos no Supremo uma disputa enorme. O ministro Barroso representa uma nova perspectiva, né? Tem o Lewandowski, tem... Esse debate foi gestado na universidade. Essa concepção de direito foi gestada na universidade. Não saiu de qualquer lugar, não saiu da prática. A legitimação de certo tipo de ação judicial foi teorizada na universidade. O que é próprio do direito? O que não é próprio do direito? Qual é o uso do princípio que é compatível com a divisão de poderes? Se sustenta ainda a questão de divisão de poderes? Consequencialismo é ativismo? Seguir a norma positivista é virar as costas para a sociedade ou é defender a democracia? A noção que se faz do direito se molda na faculdade. Isso tem consequências importantíssimas que estamos vendo no Brasil hoje. E quem faz isso é um professor que permite uma reflexão sobre o que seja o direito. Acho que na fala do Mário e da Michelle fica claro que essa é a nossa preocupação. E não é uma preocupação banal. Por isso eu digo, a sala de aula importa demais. Importa demais. O fato que pela estrutura hierárquica, piramidal da nossa sociedade, por muitos anos ela não tenha importado, porque você conseguiria, de qualquer maneira, o seu emprego por causa do seu sobrenome e das suas ligações de família, isso não importa. Isso tem que ficar para trás. Sala de aula tem que importar. Tem que ser melhor. Tem que fazer que a gente pense melhor, porque é isso que nós podemos dar para o país. Pensar melhor, nós estamos precisando. E acho que esse programa, eu tenho muito orgulho de pertencer a ele, porque ele, de fato, nos permite levar esse debate adiante. Tá bom? Então, muito contente que vocês estejam aqui, para a gente poder trocar ideias, e passo, então, para o sempre brilhante e cativante professor Mário Shapiro. Só uma palavra rápida sobre o processo seletivo. Vocês vão ter... quem fez mestrado aqui está dispensado das provas de conhecimento e de inglês. Quem não fez mestrado aqui tem que fazer a prova de conhecimento e de inglês. No que consiste a prova de conhecimento? É uma prova que tem uma bibliografia básica que está aqui no edital, certo? São cinco textos. Os textos estão disponíveis na internet. A prova consiste em perguntas sobre esses textos mesmo. Não tem conversa. Assim, a gente às vezes se surpreende ano após ano corrigindo as provas, e a gente corrige, com algum número de candidatos que não leram os textos. Não ler o texto é zero, não tem dúvida. Assim, não tem, vejam, assim, vocês não vão conseguir, nenhum aluno vai conseguir fazer uma prova sobre um texto que nós escolhemos em uma reunião com 15 professores. É absolutamente impossível fazer uma prova dessa sem ler bem esses textos, tentar nos convencer
Nós que escolhemos os textos, fizemos a prova e corrigimos a prova, de que sem ler o texto vocês conseguem responder. Então, não tentem, não dá, é perda de tempo. Por outro lado, esse é um argumento, na verdade, para convencê-los de que não tem nenhum bicho de 7 cabeças na prova. A prova são 5 textos. Ninguém vai perguntar para vocês onde nasceu o Kelsen. A prova são esses 5 textos. Potencialmente, as perguntas serão relativas a estes textos. Eventualmente, um ou outro está fora da pergunta, porque não dá para englobar todos, mas as perguntas serão limitadas a esses 5 textos e só a eles. Ponto. Leiam esses textos bem lido, fichem o texto, organizem as ideias, procurem estabelecer uma forma de leitura do texto, organizando qual é o argumento principal, o que o autor quer dizer com esse texto, qual é a principal ideia do texto, como é que ele está organizado, quais são as suas seções. Né? Evidente que a pergunta não vai ser assim, quantas seções tem o artigo? Mas se vocês lerem o texto, fichando o texto, né? A ideia principal é essa, esse argumento é dividido em 4 seções, primeiro ele fala isso, depois ele fala aquilo. Vocês ficam com a imagem no texto na cabeça de vocês. Isso é decisivo para vocês fazerem a prova. Né? Esses textos foram escolhidos porque eles são os textos que dialogam com os nossos interesses aqui mais próximos. Então, é um debate do Hart e do Dworkin, que é bem resumido por esse texto do Scott Shapiro, que não é meu primo. E é um texto, enfim, que ficou um texto muito famoso recentemente, porque ele dá bem conta da história desse debate do Hart e do Dworkin. Depois tem um texto do Brian Tamanaha, que é um crítico desse debate exclusivista do Hart e do Dworkin. O Tamanaha é um autor que a gente gosta muito aqui na escola, a gente segue muito, lê bastante coisa do Tamanaha, enfim. O programa está bem estruturado na forma como o Tamanaha reconstrói o realismo jurídico, a partir de uma crítica desse debate do Hart e do Dworkin, daí o porquê desses 2 textos. Aí o David Kennedy, que é um professor de Harvard, que é talvez hoje um dos principais autores de direito de desenvolvimento e de direito global numa perspectiva crítica. E esse é um texto em que ele, enfim, faz um grande apanhado, acho que é um texto que dá uma visão geral sobre direito de desenvolvimento, suas diversas fases, enfim, acho que é um texto bastante... um pouco longo, mas assim didático, no sentido de explicar do que a gente está falando aqui. E aí 2 outros textos, que são um texto quase que é um manifesto teórico aqui de 4 ou 5 autores, procurando dialogar um pouco mais com a linha de negócios, procurando estabelecer uma visão institucionalista do direito, né? Como é que o direito é constitutivo das relações econômicas. Esse é um texto do Simon Deakin, da Catarina Pistor, né? E outros. E, por último, um texto que dialoga um pouco mais com a linha de instituições, que é um texto sobre teoria feminista e métodos feministas de pesquisa, publicado na Harvard Law Review. Esses são os textos, leiam esse texto, entendam esse texto, tenham esse texto na ponta da língua, essa é a prova. Tá? Feita a prova, os selecionados serão convocados para a fase de entrevista. Os mestrandos vão direto para a entrevista e vão apresentar um projeto de pesquisa no dia... a gente mudou esse calendário, mas 28/10, vocês têm que apresentar um projeto de pesquisa. Isso é uma mudança em relação aos processos seletivos anteriores. Antigamente, a gente pedia o projeto de pesquisa na inscrição. Agora a gente vai pedir o projeto de pesquisa só para os aprovados, então dá um fôlego a mais para vocês trabalharem no projeto de pesquisa até lá. E os doutorandos, junto com o projeto de pesquisa, a gente pede para enviar ou um artigo que seja representativo da sua dissertação de mestrado, ou se não tiver o artigo feito, mande um capítulo da dissertação, um pouco para a gente saber o que vocês fizeram no mestrado de vocês, e mandar também o link da dissertação, se ela estiver disponível no site da biblioteca de vocês, da biblioteca do programa de vocês, tá bom? Basicamente, acho que é isso. Está aberto para as perguntas das entrevistas. Sim. Muito bem. E aqueles que vierem a ser selecionados para o processo seletivo, para a fase de entrevistas, como é que é isso? Né? Isso vai acontecer no dia 25 a 29 de novembro, estou certo? Isso, no dia 25 a 29 de novembro, as entrevistas. Então, são 5 dias que a gente reservou aqui,
e vocês vão ser designados em alguns desse dia, em algum período de manhã ou de tarde, portanto, de alguma maneira, se preparem para esse período aqui. Essas entrevistas acontecem em banca, então vocês vão ter aí algo como 4, 5 professores do programa, às vezes 3, enfim, mas é uma banca de professores que vão basicamente perguntar para vocês sobre o projeto de pesquisa de vocês, por que vocês querem fazer o programa de mestrado ou doutorado aqui, qual é a agenda acadêmica, o que vocês estão a fim de fazer, qual é o background de vocês, de onde vocês vêm, o que vocês querem trazer aqui para a escola. Tá? Então, é um processo seletivo em que as pessoas não precisam ter, aliás, elas não têm orientador antes de serem selecionadas. Elas vão ser selecionadas por uma banca, tentando compatibilizar as agendas de pesquisa com as agendas de pesquisa dos professores. Por isso que é muito importante que vocês olhem no site da escola e vejam o que cada um de nós esteja fazendo, né? Por mais interessante que sejam as pesquisas que vocês estejam pensando em fazer, elas precisam ter algum diálogo com as agendas que os professores estão trabalhando hoje. Do contrário, enfim, a gente fica muito descolado do que está acontecendo na escola. Isso é um problema que a área do direito tem. E se é um problema da área do direito, é um problema, porque, enfim, a área do direito é uma área que tem problemas. Nós somos a área com menor número de professores de dedicação integral, dados da plataforma Sucupira, que a gente extraiu. Menor número de professores de tempo integral, área do direito e teologia. Menor número de professores produtividade CNPq, direito e talvez teologia. Então, todas as demais áreas têm mais carga acadêmica do que o direito, né? E aí tem uma falácia que mas é porque o direito é uma ciência prática, envolve mais prática, então bobagem. Não é possível que a área de administração de empresas seja menos prática que o direito. E está lá, a área de administração de empresas tem muito mais professor de dedicação integral, muito mais bolsista produtividade CNPq, né, que são 2 indicadores interessantes de densidade acadêmica da área, né? Estou dizendo isso porque, assim, a gente tem que começar a entender como é que funciona a lógica de pesquisa de uma maneira mais realista, né? Os programas, eles são, na verdade, um colegiado de professores que se organiza em torno de uma área comum. No nosso caso, a área comum é Direito e Desenvolvimento. Essa é a área que nos organiza. Dentro dessa área que nos organiza, nós nos subdividimos em linhas de acordo com os interesses mais próximos das nossas pesquisas. Dentro dessas linhas, cada professor, individualmente ou em grupo, desenvolve projetos de pesquisa. E é nesses projetos de pesquisa que se realizam as orientações. Então, a orientação é parte de um projeto de pesquisa, que é parte de uma linha de pesquisa, que é parte de uma área de concentração. Se a gente estivesse numa área de ciência dura, né, é como se vocês estivessem participando, entrando para participar numa pesquisa que esteja realizando dentro de um laboratório. Então, tem uma área de concentração, tem uma linha de pesquisa, tem um laboratório que realizando uma determinada pesquisa, e vocês farão nesta pesquisa uma determinada parte dessa pesquisa. É evidente que ciências humanas não é ciências duras, tem as suas diferenças, e ninguém pretende aqui engessar a criatividade e a vontade intelectual de ninguém. Mas, notem, por mais interessante que seja um projeto sobre regulação urbana e aquecimento global na periferia de São Paulo, eu não tenho a menor condição de orientar um projeto desse, certo? Eu acho interessante, mas está totalmente fora da minha agenda, eu não saberia nem o que dizer sobre isso. Então, procurem olhar o que os professores estão fazendo, né? E vejam, a partir daí, quem que seria um bom orientador para vocês com base nos interesses de vocês. E nisso na entrevista vai ficar claro. Então, fala, olha, puxa, acho que aqui estou pensando em estudar tal assunto, acho que aqui na escola tem 3, 4 professores que podem ser interessantes por quê? Olha, o professor Garcês, porque ele trabalha com esses ou quais temas que não são exatamente os meus, mas ele tem uma abordagem metodológica que me interessa aprender, enfim. Esse é um tipo de trabalho que é o trabalho de orientação. Então, é um
como disse a Michelle, é um trabalho colaborativo, é um trabalho em rede, é um trabalho que vocês precisam achar os pares de vocês, né? Nós somos parte disso, né? Então, eu vou abrir para as perguntas de vocês. Fiquem absolutamente à vontade de perguntar qualquer coisa, tá? Essa é a ideia. Eu acho que você precisaria de um microfone. Tem aqui, ó. Tem aqui. Tá. Bom dia, primeiramente. A respeito... Gabriel, tudo bom? Bom dia. A respeito do processo seletivo, vocês falaram que agora o projeto ele é uma fase secundária, né? Depois da aprovação na prova específica. Na inscrição já solicita o nome do projeto. Isso é vinculante ou não? Não. Absolutamente não vinculante. Tá. Eu entendi o que você quis dizer, mas acho importante eu também dizer. Ele não é secundário, ele só vem depois. Não, sim. Tá? Posterior, na verdade. Posterior é melhor. Bom dia, meu nome é Luiz Gustavo. Eu tenho 2 perguntas. Primeira, como é um curso bastante novo, ainda vai ter que ter atribuição de qualis, tudo isso. Como que isso vai funcionar? E a segunda pergunta com relação ao doutorado, no caso. Com relação à bolsa, vai ter bolsa para o doutorado como há para o mestrado? O qualis é o mesmo. O qualis que você está dizendo é a avaliação CAPES. Isso. Né? É a mesma avaliação para mestrado e doutorado. Os programas são avaliados quadrienalmente. Esse quadriênio começou em 2017, termina em 2020, ele será avaliado. A gente prestará as informações, só para, enfim, vocês todos entenderem, algo que é importante que vocês todos saibam. Toda a comunidade científica brasileira, professores, alunos, têm e devem ter, se vocês não têm, façam, um registro de vocês na plataforma Lattes. Certo? Então, a plataforma Lattes, vocês vão ter lá, na verdade, o currículo de vocês. Tudo que vocês têm, aulas que vocês deram, publicações que vocês fizeram, cursos que vocês fizeram, está na plataforma Lattes. Os programas de pós-graduação, por sua vez, têm o seu Lattes, que se chama plataforma Sucupira. Então, todo o nosso programa está estabelecido na plataforma Sucupira. Aliás, todos os 92 programas de direito estão nas suas respectivas plataformas. A plataforma Sucupira, na verdade, é uma só. Cada um tem a sua parte na plataforma Sucupira. Vocês podem olhar, está público, todo mundo faz. A plataforma Sucupira ela é montada a partir dos currículos Lattes dos professores e alunos. Então, a gente puxa o Lattes de cada um dos professores e alunos e coloca na Sucupira. A cada 4 anos, os programas são avaliados com base nas informações que lançaram nas respectivas plataformas Sucupira. Isso vai acontecer em meados de março de 2021, relativo ao período de 17 a 20. E aí os programas serão avaliados. Os programas são as notas, os programas vão de 3 a 7. Não há nenhum programa nota 7 em direito. O máximo que há é programas nota 6. Nós somos um programa nota 4. Nós passamos por 2 avaliações e obtivemos a nota 4 na segunda avaliação, que nos permitiu, então, apresentar a proposta de doutorado e ela foi aprovada. Qual é a nossa expectativa? A nossa expectativa é que nós permaneçamos com a nota 4. Claro que a gente gostaria de ter uma nota 10, embora só exista 7. Mas tem algumas questões aqui que são muito particulares. Entre elas, há algumas exigências de publicação de programas que na área do direito são basicamente muito quantitativistas em relação às outras áreas. Por exemplo, na ciência política ou na administração pública, ou na administração, na verdade, é uma área única, os professores são avaliados por meio das suas 5 principais publicações no quadriênio. No direito, a gente ainda não tem uma métrica qualitativa, então a gente tem uma métrica só quantitativa. Um programa nota 5 ou nota 6 vai exigir dos professores que eles publiquem mais ou menos 5 ou 6 artigos por ano. O que, para nós, que temos uma intenção de ser um programa com inserção internacional,
chega um limite que fica quase predatório, porque se eu for publicar um texto fora, esse é um texto que vai demorar 1 ano ou 2 para ser feito. Se eu tiver que fazer 5 ou 6 para publicar no Brasil, eu não faço um paper para publicar fora. Então, a gente está... fora... enfim, enfim, a gente tem um tipo de produção que ela é de difícil... tem limites, né? E isso não para os critérios atuais, que tem lá as suas razões de ser, para nós fica difícil chegar numa nota 5, nota 6. Então, eu diria que para o que a gente pretende ser, uma nota 4, potencialmente uma nota 5, está de ótimo tamanho. E em questão de bolsa, vai se estender ao doutorado também? Bolsa, o programa acadêmico é um investimento da fundação. Então, nós estendemos a Bolsa Mário Henrique Simonsen a todos os alunos do mestrado e doutorado. Então, a ideia é essa. Há uma contrapartida, que é a dedicação dos alunos. Tá? Então, o programa tem custo. Né? O programa custa. Na verdade, a gente está isentando as mensalidades ano a ano. Isso é uma construção que a gente tem feito. Nas primeiras turmas tinha uma mensalidade paga. Aí depois a gente foi concedendo bolsas para quem não trabalhava. E agora a gente conseguiu estabelecer um programa de bolsa para todos os alunos. Né? Bolsa no sentido de não pagamento de mensalidade, não de permanência. Mas é um programa puxado, né? Então, por exemplo, teve agora, a gente tem avaliações, os professores são avaliados semestre a semestre, que para a gente aqui é uma tormenta. Então, é o dia que você vai para casa com a cabeça quente, o dia que você recebe a avaliação. E nem sempre ela é positiva, né? A aluna é difícil, vou dizer para vocês que... E aí um aluno estava lendo a avaliação, recebeu a avaliação de todos os professores do programa, tinha uma reclamação lá dizendo, olha, se vocês aceitam pessoas que trabalham, vocês têm que pegar um pouco mais leve também. Né? Aí eu marquei uma conversa com a turma e falei assim, ó, eu não sei quem fez esse comentário, não me interessa saber, cada um escreve o que quiser, mas acho inadmissível esse comentário, certo? Todo mundo sabe, o jogo tá dado aqui. Estou apresentando para vocês a carga do programa. O programa é um programa difícil. É um programa que tem aula, ele é anárquico. Ele tem aula de manhã, de tarde. Não é um programa feito para permitir que não é um programa desenhado. Veja, o programa de mestrado e doutorado profissional é um programa que é desenhado para profissionais de mercado. Então, ele tem horários compatíveis, ou mais ou menos compatíveis, com profissionais do mercado da advocacia. Ele tem esse desenho. O desenho acadêmico não tem esse desenho. Nós não pretendemos ser um programa ajustável à dinâmica do mercado de trabalho. No mestrado profissional, doutorado profissional, isso faz todo sentido, porque este é o seu público e faz sentido que eles tenham alunos do mercado. Nós não temos esse desenho. Nós gostaríamos de ser, né, o nosso sonho de consumo era que nós tivéssemos um programa de pessoas dedicadas 100% ao programa, dedicação integral. Por que nós não temos isso? Porque nós não somos a Alemanha, nós não fizemos um investimento de alguns bilhões de reais em pesquisa e educação e nós tínhamos 3 bolsas CAPES que nós acabamos de perder no último contingenciamento orçamentário. Então, esse é o Brasil, é difícil, não tem dinheiro. Dado que não tem dinheiro, as pessoas precisam viver, a gente precisa ser condescendente com a capacidade das pessoas sobreviver. Ninguém vive sem salário. Agora, vários de nós fizeram mestrado, doutorado trabalhando, eu fui um deles. Certo? Nunca reclamei para professor dizendo, olha, puxa, está pesado. Eu inventei de fazer mestrado, o problema é meu. Foi difícil e eu fiz. Então, não tinha bolsa, esse é o jogo. Nós faremos um investimento em vocês, apostando que nós estaremos formando os principais pesquisadores de direito do futuro. Não é um programa fácil, mas ele tem bolsa. Não, a contrapartida é a dedicação. Claro, vocês têm que publicar, apresentar 2 trabalhos para publicação até a qualificação. Enfim, aí tem os desdobramentos disso, mas... é um programa exigente
porque a gente está fazendo... É o único programa, anotem, é o único programa dessa escola que não tem mensalidade, o único. A graduação, que é o que faz as pessoas terem mais condição de ascensão social, a gente tem bolsas, mas ele não tem isenção de mensalidade na escala que a gente tem no programa de mestrado e doutorado. Então, enfim, é evidente que tem que ter uma dedicação. Professor, bom dia. A minha dúvida é sobre a participação no processo seletivo do doutorado. Pelo que eu entendi, vendo as informações no site agora, a gente tem de informar o link da dissertação ou um capítulo. Pensando na situação em que uma pessoa está fazendo mestrado e deseja emendar, fazer o doutorado, é possível colocar a dissertação que foi depositada, mas não foi defendida, ou se já foi defendida, ainda não foi publicada? Olha, deixa eu dar uma resposta conservadora para você. Eu ia pedir, faça esse pedido formal, um pedido de esclarecimento formal, porque talvez essa pergunta interesse a outros, a gente possa fazer uma espécie de comunicado geral para todos os candidatos, porque eu acho que é uma pergunta pertinente, né? Como é que a gente faz um caso como esse? A gente coloca no site alguma coisa assim, uma resposta, meio que um adendo ao edital esclarecendo esse ponto, tá? Obrigado. Mas, assim, a princípio eu entendo que sim, tá? Oi, bom dia. Meu nome é Isabel. Eu não vi no edital, por isso eu gostaria de perguntar se existe alguma hipótese de dispensa da prova de inglês para o doutorado, para quem tem LLM fora, feito em inglês, com produção de paper em inglês. Professor Garcês? Tem possibilidade de dispensa de várias coisas, não só com o LLM, mas também com outros certificados. Basicamente, qual que é o sentido da prova de inglês? A boa parte da nossa bibliografia, até porque a gente é uma seleção internacional, está em inglês. Então, a gente precisa ter segurança que a pessoa tem conforto de ler um texto complexo em inglês num tempo razoável. Porque não adianta também o cara conseguir ler inglês, mas ele demora 6 horas para ler um texto de 20 páginas, porque ele não vai dar conta da bibliografia. Então, a gente sabendo, né, que pessoa ou pelo certificado ou pelo LLM tem essa competência, não tem problema. A prova é muito tranquila, a prova em geral tem uma decisão judicial para ver se você compreende, uma notícia de jornal para ver se compreende e um dado estatístico para ver se compreende. Ou seja, ela não quer saber o que você não sabe, principalmente, ela quer saber se você tem conforto suficiente para ler os textos em inglês num tempo compatível com a carga de leitura que nós vamos ter. É uma prova que, basicamente, tem sido, ela se entende como instrumental de um projeto mais amplo, que não é fazer em inglês, né? É poder ler a bibliografia em inglês. Então, há várias possibilidades de dispensa. Mas, saber se você não achou isso no edital, também recomendo a você que faça essa pergunta formalmente para o processo seletivo, para que a gente esclareça. Porque o que está no edital são as dispensas das provas oficiais de inglês internacionais. FCI, Isso. etc. E, então, acho que era legal... tá. Bom dia, o meu nome é Laura e eu estava com dúvidas com relação ao projeto de pesquisa, né? Eu me interessei pelo mestrado há pouco tempo, eu vim do GVLO no ano passado, terminei o Direito Empresarial e aí me interessei pelo mestrado acadêmico. Eu sou nova nesses assuntos de projeto, e, enfim, aí eu acho que é por isso, então talvez possa ser a dúvida de outros colegas. Eu me interessei pela linha de instituição do Estado Democrático de Direito e Desenvolvimento Político e Social. Eu conversei com um ex-aluno daqui, de vocês, que me disse que é possível, dentro dessa linha, fazer uma pesquisa sobre direitos humanos e questões relacionadas à disciplina. Mas eu não tenho um assunto fechado, pelo menos até o momento, né? Eu não tenho uma pesquisa desenhada que eu acho que eu possa discutir com tanta propriedade assim. E eu queria saber se isso é um impedimento para eu participar. Se eu já tenho que chegar aqui com uma pesquisa bem fechada e se assuntos sobre direitos humanos
cabe na pesquisa de vocês? Pelo que eu vi, alguns projetos têm professores trabalham com isso, inclusive a professora Michele tem alguma coisa, eu vi produções também a respeito disso. E a minha outra pergunta é se a prova de conhecimentos específicos, os testes são todos em inglês. Eu queria saber se as respostas também serão em inglês e se as provas valem 10, porque eu vi que a média para aprovação é de 5, e aí eu queria saber qual é o valor total, quanto vale a prova. Vou começar do mais fácil. Prova, os textos em inglês, respostas em português. Prova vale 10. Direitos humanos, a gente tem aqui na escola, os principais pesquisadores de direitos humanos no Brasil estão aqui na escola, então acho que não tem nenhum, ao contrário. O diretor da escola talvez seja uma das principais referências de direitos humanos do Brasil, talvez no mundo. Então, enfim, direitos humanos é uma agenda absolutamente amigável para a gente completamente próximo do que a gente faz, não tem nenhuma questão. Sobre o projeto, se vocês... Quer falar? Eu sempre vejo a pesquisa como um processo contínuo, né? Para quem chega aqui com uma pergunta, a pergunta que você coloca no primeiro formulário, no segundo formulário que você muda, depois vai mudar na sua disciplina de metodologia, daí depois você elabora um pouco melhor, daí você cruza com uma linguagem que você leu em alguns outros textos. Enfim, ela é resultado bastante do seu repertório, mas eu acho que, sobretudo, a pergunta de pesquisa, o que forma um pesquisador é angústia. O ser humano todas as vezes que eu estou lidando com algum trabalho mais longo, me vejo com cara de cientista maluca mesmo, porque assim aquilo me devora por dentro. Então, assim, eu acho que é quase uma pergunta existencial também. É assim, o que te incomoda hoje na área de direitos humanos? Tem alguma coisa? Você precisa nos convencer que aquilo é super importante, que isso precisa ser pesquisado e que aquilo, da forma como está sendo trabalhado, não é suficiente. Ou porque existe um problema real, e você pode falar assim, pode existir produção super relevante, mas a produção não está resolvendo isso. Uma constatação muito presente hoje nas ciências sociais, na ciência política. E você trazer a pergunta. O que eu quero dizer é que a pergunta pode vir da experiência, do chão. Assim, ela não precisa vir de uma elaboração teórica a partir do working, entendeu? Você pode fazer isso a partir de uma experiência autêntica sua. Agora, eu sugiro que, nesse tempo que você tem de preparação, localize essa angústia, procure um pouco do repertório do que está sendo publicado e associe com os professores que estão aqui. Será que tem alguma coisa, algum tipo de abordagem que os professores que estão nessa área já trabalharam? E aí, claro, com o tempo você vai trabalhar isso melhor aqui, né, dentro do programa. E, às vezes, a gente tem casos até de alunos que começam com um professor, depois migram para outro, porque, enfim... acabam se aproximando mais do tipo de repertório daquele professor, ou metodologia. Então, essa relação existe. Eu acho que tem um grupo bem grande aqui na área de direitos humanos. Sugiro, talvez, até acompanhar bastante o site da escola, o que se publica. Tem muito debate aberto, muitas formas de atuação, vídeos que a escola publica, posts em blogs, e Folha de São Paulo. Enfim, tem muita coisa. Eu acho que você pode tentar entender o que está rolando aqui nessa área de direitos humanos. Mas tenta localizar a sua pergunta, a sua inquietação. Acho que isso é super importante. Uma pergunta totalmente plástica, assim, enfim, ela não funciona na pesquisa. Ela pode ser um tema mais relevante, mas você tem que se engajar. Acho que essa fala do Mário, assim, o mestrado é seu, a responsabilidade é sua. Eu acho muito surpreendente ler hoje essas reportagens assim, porque os estudantes de mestrado sofrem de depressão. Gente, é uma realização de vocês. Assim, não tem que fazer por causa do tipo. Faz porque vocês querem, vocês vão descobrir. É difícil? É difícil, é angustiante. Mas, assim, você tem que ter prazer nesse processo, né? Senão, acho que daí a pesquisa não vale a pena. E a pesquisa não se desenvolve, né? Então, localiza onde está. Por mais que você esteja se aproximando, acho que parte a sua questão da sua constatação e elabora. Posso só terminar rapidinho? Claro. Então, o projeto de pesquisa para entrada no projeto é uma coisa mais
é um protótipo, né? Ela tem um caráter que ela vai sendo implementada e complementada ao longo. Não é uma coisa pronta que, enfim... Não. Você vai terminar o seu projeto de pesquisa quando você entregar a sua dissertação. Mas, o que é importante dizer? Esse projeto a gente vai ler e que a gente vai querer... Quem é o candidato selecionado? Aquele que demonstrar com o seu projeto de pesquisa uma capacidade... uma capacidade de fazer pesquisa, certo? Então, um projeto, ainda que você mude completamente o seu projeto, alguns não mudam, mas alguns mudam. Caso você seja uma pessoa que mude completamente o seu projeto, por que você foi selecionado? Porque aquele seu projeto lá atrás mostrou para a banca que você era alguém que tinha uma capacidade... É a música do meu celular, então eu fiquei feliz que não foi o meu. Você mostrou para a banca que você tem uma capacidade de pesquisa. Você pode não se interessar mais por aquele tema, mas naquele momento, em igualdade de condições, você era entre as 30 candidatas com mais capacidade de pesquisa que os demais. Certo? Então, acho que isso que a Michelle coloca é uma questão importante. O mestrado, sobretudo o mestrado acadêmico, não é um programa de treinamento. Não é um programa que a gente vai oferecer para vocês uma carga de treinamento e de especialização em algum tema. Ao contrário, é um programa que orientará vocês a desenvolver as pesquisas em parceria com os orientadores de vocês, mas a pesquisa é de vocês. Então, que tipo de pergunta justifica parar 2 ou 4 anos da sua vida para você descobrir alguma coisa que ninguém descobriu? Então, é um trabalho de pesquisa, de descoberta, de fazer algo que ninguém fez. Não é o mestrado acadêmico, sobretudo aqui, não é um programa de treinamento, de capacitação. Né? Não é um programa para que você saia daqui com mais bagagem na mochila. Eu posso dizer, assim, com tranquilidade, casamentos que deram errado aqui, para que vocês calibrem as expectativas. Um aluno nosso, uma vez, que acho que era que queria fazer uma pesquisa em penal, né? Desistiu do programa no meio, ficou muito chateado com o programa. Falou, olha, eu estou aqui há não sei quantos meses, eu não tive uma aula de direito penal. E não teve mesmo, ele estava certo. Mas a gente não se pretendeu a dar uma aula de direito penal. Você é um penalista. Quantas aulas de direito penal você teve no programa? Nenhuma. Mas está aqui de volta. Você vê que o cara é masoquista. Porque não é um programa de penal, de tributário, de societário, de direito civil. Não é um programa de capacitação. Não é para a gente chegar aqui com a mochila, com esse tanto de conhecimento e sair daqui com esse tanto de conhecimento. Né? É outra coisa. A questão aqui é o seguinte, puxa, eu sou interessado por essa área de direitos humanos aqui. No entanto, tem uma coisa que eu nunca consegui entender. Por que os direitos humanos são tão rechaçados por uma parcela da população quando a gente faz pesquisa de opinião pública? Por que as pessoas rechaçam a ideia de direitos, sendo que os direitos, teoricamente, as beneficiam? Sei lá, pergunta X. Puxa, minha hipótese é a seguinte, acho que tem uma má compreensão discursiva do que é os direitos humanos. Isso é uma pesquisa, você vai descobrir alguma coisa. Claro que, para responder essa pergunta, você vai ganhar repertório, você vai aumentar também a sua mochila, mas esse não é o seu objetivo inicial. O seu objetivo principal não é ganhar repertório, é responder uma pergunta que é sua, de um interesse intelectual seu. Então, acho que é um pouco essa a... Que é muito bom e muito rapidinho é o seguinte, quando a minha idade vai fazer uma audição para grandes escolas de canto na Inglaterra, na Itália, por exemplo, o que você está interessado realmente é se a criança tem voz.
Porque a tarefa de ensinar a cantar é justamente por isso que ele está entrando. Certo? Então, essa é a questão. Então, acho que quando a Michelle falou da angústia e o Mário falou de uma pergunta clara, acho que é isso. Ou seja, se a gente consegue ter uma questão que é uma questão vital, eu gosto muito dessa expressão, uma questão vital, né? E você consegue fazer uma determinada pergunta, acho que, como o Mário falou, o que a gente vai ajudar a fazer é formular, talvez, a pergunta de uma outra maneira, reformular a pergunta, reformular as categorias a partir das quais a gente pensa aquele problema. Né? Então, fundamentalmente, é uma configuração da forma de problematizar e da forma de formular a hipótese. Então, ela pode, eventualmente, e vai necessitar, um aumento de algum repertório específico. Mas, basicamente, é a forma de construir a hipótese, de construir o problema, de recortar o problema, que a gente pretende contribuir aqui. Então, o que a gente vai acho que é fundamental claro, ter um problema vital, algo que angustia mesmo, que seja relevante, uma capacidade, claro, de propor uma primeira hipótese interpretativa, mas isso sendo suficiente, acho que a nossa contribuição é qualificar a capacidade de estabelecer os termos do problema e o percurso de enfrentamento. Então, acho que nesse sentido que é um programa desafiador, porque ele trabalha não sobre uma área do saber, mas sobre as estruturas de construção do saber. E isso é muito legal para todos nós, mas significa que a gente entra com um projeto aqui. O professor Mário hoje, trabalhando com Direito de Desenvolvimento e Finanças, ele entrou aqui para fazer corte e costura. Então, está brincando. Acho que tem só um ponto que eu complementaria, enfim, tirando do lado mais interessante da história, é o fato de que, enfim, somos um programa acadêmico. Enfim, a opção por um perfil desse programa te leva a um tipo de linguagem, né? Um tipo de investigação científica. Esse é um ponto que a gente bate muito internamente e a gente também se debate aqui sobre o que quais são as fronteiras disso. Mas, enfim, a formulação de um projeto, o edital é bastante claro sobre como tem que formular, o que tem que constar do projeto. Mas acho que é importante assim, pensar em cada parte que vocês elaborarem do projeto. Essa bibliografia que eu estou aqui foi uma bibliografia que eu joguei no Google e ela veio, e daí, enfim, na banca você vai ser perguntada. Por que esse texto? Por que você acha que esse é o autor mais relevante? Por que daí vai estar o professor de Direitos Humanos e vai te perguntar, mas por que você não trouxe o fulano? O fulano fez um trabalho central sobre isso. Então, assim, quando vocês forem formular o projeto, a forma é importante, porque vocês estão entrando numa linguagem científica de um programa acadêmico, mas não se limitem também só à forma, né? A cumprir o item do edital. O item do edital tem que estar dentro dessa problematização. Por isso que eu te digo, se aproxime dessa literatura. Também eu não inibiria vocês a consultarem os professores, enfim, como bons acadêmicos, nós não somos as pessoas mais eficientes em e-mails. Acho que Tinha um post no Facebook que dizia assim: e-mails para acadêmicos, ou responde em 1 minuto ou em 6 meses. Mas não somos tão eficientes nisso, mas acho que tem que tentar o contato com o professor. Quem é o professor? Não significa que esse professor vai ser aquele que vai te orientar e que vai te seguir, mas é um professor do programa, é um professor que tem uma ideia. Eu acho importante, eu acho muito frutífera, eu gosto muito de ser procurada pelos alunos que querem fazer pesquisa na área. Porque, enfim, dá para a gente... Isso eu faço com um aluno que atende o nosso manual de iniciação científica e que está em outra instituição. Então, essa conversa preliminar é interessante. E aí o escrutínio da banca, da entrevista, é super importante, porque você pode ter falado com o professor Garcês ter adorado o seu projeto, ter falado, vamos lá e tal, e a banca, de repente, falar, olha, no conjunto de candidatos que nós temos, essas pessoas têm, o Garcês tem esse bom candidato, mas não passou pelo escrutínio da banca. Então, o processo também sai da individualização desse professor. Mas isso não significa que vocês não devam procurá-lo. Tá? Eu estimularia, sim, procurar. E já aconteceu o contrário, né? Já aconteceu assim, de vir um candidato que a banca achou, puxa, incrível por um dado professor. E o professor falou assim, não quero orientar, não gostei. E a gente bancou e o cara entrou. Porque a banca tem autonomia do programa para formar um time de alunos. Nós queremos aqui ter um time de pessoas que, no entender dessa banca de entrevistadores, são... Aí, claro, foi esse professor que orientou essa pessoa, mas a gente arrumou um outro orientador. Mas era um perfil
que era absolutamente interessante, o professor do nosso programa, que não o quis orientar, estava errado. Então, a banca tem aqui condição de pensar o conjunto do programa, né? Quem são os bons candidatos. Arthur. Na verdade, só para fazer uma ressalva, porque pode parecer assim que no meu trabalho eu não fiz a matéria, mas não porque não havia matéria, porque existe uma possibilidade de fazer matéria, não sei se quando eu fiz aqui, existe uma possibilidade de fazer matérias com a graduação e também com mestrado profissional. Então, tem matéria de penal, tem matéria de penal econômico e tudo. Monitoria agora. Pois é, então, só que não era, na minha estratégia de pesquisa, não achei que era mais relevante fazer essas matérias, eu preferi fazer outras, mas não que elas não existissem, as matérias de penal. Valeu. E podem sempre existir nas seletivas, enfim. Quando a gente descreve as obrigatórias, vocês vejam que não tem lá as caixinhas tradicionais do direito. Tem até uma história engraçada de uma professora nossa, que eu gosto sempre de contar essa história, que eu acho ela muito representativa do que nós somos. Essa professora foi fazer pesquisa fora, estava na Alemanha, e ela estudava responsabilidade. E aí ela conversando com um professor de direito de uma outra linha, de um outro jeito de pensar, né? A gente é um pouco mais problem solving, a gente está, enfim, tentando resolver questões e não nos localizar fixamente em qualquer área do direito. E aí essa professora nossa estava explicando para esse professor, dizendo, olha, eu estudo responsabilidade, né? Então estou aqui tentando entender as relações de responsabilidade administrativa com responsabilidade penal e tal. E ela era uma civilista. E aí esse professor, então, quis dar uma esnobada nela e falou assim, então você estuda tudo, né? Responsabilidade penal, administrativa, civil e tal. E ela foi muito arguta e respondeu assim, falou, não, quem estuda muita coisa é o senhor, porque o senhor é um civilista, então o senhor estuda responsabilidade, propriedade, contrato, né? Eu só estudo responsabilidade, né? Então, são duas formas de ver, porque no fundo o que a gente está procurando fazer aqui é resolver um problema. E o problema ele não tem área, né? Não adianta eu falar, poxa, eu estou tentando resolver aqui um problema de um contrato agrário, que, enfim... E aí a minha dissertação fala, olha, o problema, na verdade, não é meu, é da turma lá que estuda responsabilidade. Não resolveu o problema. Então, a gente está aqui tentando resolver, usar as ferramentas para resolver os problemas. Puxa, eu não sou civilista. Vai aprender como é que resolve, né? Então, essa é um pouco a nossa... A gente está aqui tentando fazer pesquisa numa lógica, como disse uma outra colega, não como uma cômoda, né? Então, assim, puxa, a minha gaveta é a terceira de cima para baixo, mas como um baú, né? Então, assim, eu preciso sair, eu preciso estar vestido. Qual é a roupa que eu uso? Então, é um pouco essa a nossa... Mas, desculpa, você ia falar. Professor, bom dia, meu nome é Ezequiel. Uma pergunta, quem entrar pelo mestrado vai poder converter para doutorado ao longo do caminho? A princípio, sim. Eu diria que, por enquanto, não. Até por uma insegurança regulatória, eu tenderia a ser agora bastante conservador em alguém entrar no mestrado na primeira turma do doutorado e converter, a menos que a gente tenha assim um projeto muito maduro, com uma capacidade de fazer pesquisa, uma capacidade de fazer pesquisa assim completamente absurda. É evidente que a gente vai, enfim, tentar de alguma maneira adequar. Mas, idealmente, para a primeira turma, para até que a gente forme os primeiros doutores, pensando de forma conservadora, a preferência era de que não. Até porque a gente não sabe quais os parâmetros com os quais nós seremos avaliados. A gente também nunca, boa parte de nós, nunca orientou doutorandos. Então, por uma questão de consistência, eu tenderia a ser mais conservador. Bom dia, meu nome é Marina. Eu tenho duas dúvidas. Uma é nessa questão que ele comentou de poder acompanhar matérias da graduação, e a professora até comentou de monitoria, como isso funciona. E a segunda é os professores, que vocês falaram que na orientação poderia ter participação de outros professores. E esses outros professores, a minha dúvida é,
logicamente, seu projeto tem que encaixar na linha de pesquisa dos professores do mestrado e doutorado. Mas ele pode ter aproximação também com algum dos núcleos de pesquisa e outros professores da faculdade. Eu entendo. É isso. Bom, monitorias, né? A gente é algo que está cada vez aumentando mais na escola, então tende a ter. A gente já tem, esse ano já tivemos várias experiências de monitoria. Eu tive 3 monitores do mestrado no meu curso de graduação esse semestre. Então, algo que vai acontecer. Provavelmente, a segunda matéria de formação docente, né, são 2 semestres, o primeiro obrigatório e o segundo optativo. Provavelmente, o segundo semestre de formação docente a gente tende a fazer na forma de uma monitoria assistida, né, coordenado pelo professor que presidirá essa disciplina. Então, sim, isso vai acontecer. Enfim, é uma questão de montar com mais... A gente está testando ainda, mas a gente vai formalizar de uma maneira melhor. A faculdade é super aberta a você ter co-orientadores e outras pessoas participando da sua orientação. Você precisa ter formalmente um orientador do programa, mas você pode ter um co-orientador que seja de fora do programa, ou de fora da escola. A gente tem essas experiências de professores que são orientadores, com co-orientação de colegas da Escola de Administração Pública. Então, é super aberto. Oi, bom dia, me chamo Ana Tereza. Eu vi no site, no cronograma, que o doutorado prevê um período para possivelmente passar um período fora. Sanduíche. E aí eu tenho 2 dúvidas em relação a isso. Se teria que ser obrigatoriamente, acho que é do meio do 3º ano até o meio do 4º ano, né? Se teria que ser obrigatoriamente nessa janela, ou, por exemplo, a pessoa passou num LLM, ou passou em alguma... Ou mesmo num sanduíche no meio do 1º ano ou no meio do 2º ano, se poderia trancar, voltar, como é que funcionaria isso? Claro que eu entendo também que, provavelmente, esse realmente é o período pensado pelo programa para que seja mais proveitoso, porque é o momento que você escreve, mas se seria possível isso, e se esse período é realmente pensado como um período sanduíche, ou também, por exemplo, se a pessoa se inscreve para um LLM com um perfil um pouquinho mais acadêmico, ou algum outro tipo de mestrado, se seria aceito, ou se é necessariamente como visiting scholar, né? Acho que o pessoal chama, para fazer um sanduíche mesmo. Olha, a gente desenhou um programa que a gente acha o ideal, né? E aí chegam os alunos, né? E aí começam as perguntas. Então, assim, a resposta que eu te daria hoje é não sei, né? Possivelmente, a hora que você estiver aqui e falar, puxa, eu acabei de ser aceita num LLM em Yale, estou no 2º ano, o que eu faço? Enfim, aí a gente vai estudar o caso, provavelmente vai criar uma alteração de alguma regra, criar alguma política para, enfim, a gente vai ver o que a gente vai fazer. Não sei, a rigor, a gente não tende a ser burro, né? Assim, não vamos impedir alguém de fazer alguma coisa que vá somar a sua formação. Do jeito como a gente pensou assim, bom, o aluno termina os créditos e aí começa a fase de pesquisa. Nessa fase de pesquisa é a fase que ele vai ter mais mobilidade para, inclusive, se movimentar no mundo. E o estágio que a gente estabeleceu ali para sair, né, ele é 2º semestre do 3º ano, 1º semestre do 4º ano. Por que isso? Porque o calendário, via de regra, nos principais centros universitários, ele é setembro, maio, setembro, junho. Então, a gente pegou o 2º semestre aqui e 1º semestre lá, né? Para, enfim, compatibilizar com esse calendário deles. Mas, enfim, acho que não tem necessariamente... A ideia não é que seja algo rígido, escolar. Então, assim, eventualmente você fala, puxa, eu posso pegar mais crédito agora no 1º? Enfim, isso vai... Conforme o curso estiver rolando, a gente vai ajeitando as possibilidades. Eu não vejo necessariamente um problema aí. Tá? Acho que a gente desenhou porque tinha que desenhar um modelo, né? Não posso pensar todas as possibilidades de exceção. Então, um modelo padrão é aquele. Aí a gente vai ver o que
cada caso, como é que a gente eventualmente comporta. Eventualmente, no primeiro ano, não, porque, enfim, aí vamos ver como é que a gente faz. A resposta sincera é não sei, mas acho que a gente está aberto a aprender e construir soluções. Magali? A minha é uma pergunta que já foi feita ali com relação a quem não terminou o mestrado, que já foi esclarecida pelo professor de que talvez tenha um edital, mas eu só vou acrescentar uma variável, que ela perguntou quem não defendeu ainda, mas já depositou, e no nosso caso, e tem mais alguns colegas aqui do mestrado atual, vai bater exatamente o mesmo mês do término da qualificação com a apresentação do projeto ou do capítulo. Dependendo da data, pode ser que nem a qualificação a gente tenha ainda. Então, só para, se for possível, se isso puder constar também no esclarecimento. Então, faça também formule essa pergunta dessa maneira, por favor. Tá? Olha, nós temos uma reunião do Conselho da Pós-Graduação na próxima quarta-feira, dia 26, 8, 10. Na próxima quarta, não... Tá? 26. Então, se vocês puderem fazer essas perguntas, a gente já submete para a próxima reunião de conselho e já traz uma resposta. Tá? Bom dia, meu nome é Ana Carolina. Eu tenho uma pergunta que talvez seja bastante específica, mas chamou a minha atenção quando eu li o edital. Eu sou deficiente visual, eu tenho baixa visão, e no edital consta que pessoas com deficiência podem enviar o laudo médico fazendo a solicitação de qualquer auxílio que seja necessário para a realização da prova. Geralmente, quando eu nunca fiz processo seletivo para mestrado, mas já fiz outros processos seletivos, geralmente nos editais consta, digamos assim, um rol do que a instituição oferece de auxílio e que você pode requerer. No caso do edital do mestrado, eu não vi nada nesse sentido. Assim, eu gostaria de saber se tem isso, se tem algum local onde eu posso obter essa informação, ou se eu simplesmente solicito o que eu acho que eu vou necessitar e isso vai ser avaliado posteriormente. Para a sua segurança como candidata, eu sugiro que você faça essa pergunta, esse esclarecimento para o e-mail do processo seletivo, dizendo exatamente o que você acaba de dizer. Eu já participei de outros processos seletivos, em geral eles explicitam, queria saber se basta eu pedir, e aí eu acho que você poderia, se você puder antecipar, quais são as suas necessidades, e a gente vai te responder isso. Acho que é a maneira mais segura para que você não fique esperando, para que você tenha certeza do que você vai ter na hora da prova. Tá? Qual a melhor forma de entrar em contato com as linhas? É pelo site? Existe algum evento também de divulgação por parte dos professores? Enfim, eu entendi como que funciona a entrevista, tal, que o aspecto global também interessa, né, se tiver enquadrado dentro das linhas gerais, ou se o conjunto dos professores entender que o projeto tem a ver com o programa, né? Agora, eu gostaria de saber se existe alguma sugestão ou se você indica mesmo essa busca mais de garimpagem mesmo, né? De descobrir o que cada professor já escreveu, de procurar os professores em congressos, ou se existe alguma coisa formal do curso? Formal não haverá. As informações que você vai obter são as informações... Eu faria o seguinte, vai para o site. Então, vai para o site e olha tudo que tem lá de informação sobre a área, as linhas. E aí é o seguinte, bom,
a partir daí, onde você se situa, né? E mais ou menos o que você quer estudar. São 15 professores no programa. Então, é uma garimpagem, mas que ela é uma garimpagem relativamente rápida. São 15 professores, você vai ali rapidamente se localizar. Minha sugestão, bom, mais ou menos aqui, acho que tem 2 ou 3 que me parecem mais razoavelmente próximos do que eu estou fazendo. O que esses caras estão fazendo, né? Vou dar uma olhada no Lattes deles. O que esses caras publicaram nos últimos anos, né? Porque os professores vão mudando de temas também. Então, eventualmente, o sujeito publicou alguma coisa que você gostou há 10 anos, talvez não esteja fazendo mais isso hoje. Então, o que essas pessoas estão fazendo hoje, né? Quais são os últimos 3, 4 anos? O que essas pessoas estão publicando? Eu acho que esse é o caminho. É pelo site, eventualmente pelo Lattes, mas assim, olha, não precisa olhar os 15, olha ali, porque os perfis são muito diferentes. Então, sei lá, tem o Eurico tributário. Se você não é tributarista, não precisa nem olhar o Eurico. Sei lá, a Mariana trabalha com direito societário comparado. Se você trabalha com direito penal, você não precisa olhar a Mariana. Então, enfim, acho que tem é relativamente fácil de você achar os perfis ali, são bem identificados. Já fiz pergunta, mas tem mais 2 que surgiram ao longo da discussão. Só para poder saber, que eu não vi no edital, se a prova de inglês ela é múltipla escolha ou discursiva. E a segunda é se dentro das vagas existe uma divisão por linha, por mestrado ou por doutorado, enfim, ou se é por candidato mesmo, e aí a prova independente do que for. Vou falar da segunda parte, o Garcês fala da primeira. São 30 vagas. Tá? A gente não estabeleceu vagas para mestrandos e doutorandos. Então, sei lá, a gente pode ter 30 doutorandos, 30 mestrandos, mas provavelmente o que a gente vai ter é uma coisa meio equilibrada entre mestrandos e doutorandos. Nós não fizemos isso por uma questão de... por ser o primeiro programa, a gente não tem ideia do que vai vir. Então, a gente não sabe... a gente já tem mais ou menos uma coisa estável para os mestrados. Então, o mestrado tem relativamente todo ano um número de inscritos que vai entre 100 e 110, chegando na entrevista 60 candidatos para serem entrevistados, 50, 60. Com o doutorado, eu não sei se dobra, se aumenta um pouco, se vem gente, se vem muito paraquedista, se vem gente muito qualificada. Então, seria bobagem falar, vão ser 15 e 15, porque aí vem 20 mestrandos espetaculares, eu tenho que deixar de fora e pegar 5 doutorandos que eventualmente não deveriam entrar. Então, vão ser 30. Suponho eu que é algo mais ou menos similar entre mestrado e doutorado, mas enfim, depende também do que vier de candidato. A prova de inglês são respostas abertas em português. O primeiro texto ele visa verificar a sua capacidade de compreensão de texto, ou seja, se você sabe dizer o que o texto diz. O segundo texto busca avaliar a sua capacidade de interpretação de texto, ou seja, sua capacidade de dizer o que o texto implica, embora não diga expressamente. E o terceiro, sua capacidade de compreender linguagens numéricas, visuais, com apoio em inglês. Então, são respostas em português. Não é uma prova que visa entender, que visa avaliar a sua capacidade de produção, mas a sua capacidade de reconhecimento e interpretação. Okay. Oh. Bom dia, meu nome é Felipe. Minha pergunta é bem objetiva. Eu não sou da área do direito e queria saber se é possível, né, fazer o mestrado e doutorado não sendo da área do direito. A gente tem vou responder com uma resposta objetiva. A gente tem nessa atual turma do mestrado um historiador e uma aluna que se formou no curso de políticas públicas da UFABC. Nós já tivemos uma economista. Já tivemos 2 economistas, enfim. Aliás, o que você é formado em quê? Sou formado em turismo. Não tem nenhuma restrição. A única questão é assim, você se perguntar se esse é um mestrado que é útil para você, né? Então assim, não é um mestrado, de novo, que vai te dar repertório para trabalhar no direito. É um mestrado que te dará repertório para pesquisar temas que envolvam o direito. Então, essa é uma primeira questão. A gente tem outros tantos cursos aqui que oferecem repertórios diferentes, que também não exigem a graduação em direito. Mas, se você tiver um tema de pesquisa
que o direito seja uma variável explicativa de alguma coisa, ou a ser explicada por algum outro fator, não tem nenhum problema de você não ter feito graduação em direito, muito pelo contrário. Bom dia, meu nome é Felipe. Se não quiser me dar o microfone, tudo bem, porque eu grito naturalmente mesmo. Só queria perguntar se é possível, se vocês recomendam fazer matérias em outras unidades aqui da FGV São Paulo, como por exemplo a FGV Economia, desde que ligados ao tema do mestrado. Sim, desde que ligado ao tema do mestrado, sim. A gente tem, a depender do seu tema, tem muitas disciplinas que são úteis e são interessantes para a sua dissertação, que podem ser feitas na administração pública, na escola de economia, na administração de empresas, no CPDOC, escola de relações internacionais, enfim, no DCP, na ciência política da USP, a depender do que você estiver estudando, absolutamente interessante. Eu já acompanhei no site que, periodicamente, vocês lançam vagas dentro das linhas de pesquisa, dos projetos de pesquisa, eu acho. Não só para os projetos, mas umas vagas que vocês dizem lá que preferencialmente para mestrado e doutorado. E daí, pensando na questão da inviabilidade financeira, né, que a gente precisa realmente de dinheiro para sobreviver, inclusive porque muitas pessoas nem são daqui de São Paulo. Existe essa predileção para os estudantes do mestrado e doutorado da casa? Eu queria saber como é que funciona essa seletiva para essas vagas dentro desses projetos. A gente procura... Cada núcleo de pesquisa da escola tem a direito a ter um pesquisador, que é um mestrando ou um doutorando, e as pessoas têm... Assim, meu papel eu procuro sempre insistir para que tenham predileção pelos mestrandos e doutorandos da casa, justamente para permitir que eles... enfim, que a gente nacionalize aqui o nosso investimento. Nem sempre isso é possível. Às vezes os professores estão lá procurando um pesquisador que tem uma habilidade tal ou qual, nenhum dos mestrandos tem, ele prefere pegar um aluno de outra área, inclusive, ou de outra escola. Mas, via de regra, tem acontecido. Vários núcleos têm contratado os pesquisadores. Acho que o Ezequiel estava aqui, trabalha no núcleo de mercado, você trabalhou com a Mariana. Do grupo público do Carlos Ari, é verdade, mas você trabalhou antes com Mariana, um orientando da Mariana trabalha agora com ela. Eu acabei de contratar um mestrando para trabalhar comigo no mestrado, no apoio administrativo. Enfim, acontece com relativa frequência. Bom, queria agradecer a presença de vocês, dizer que a gente está absolutamente aberto para eventuais outras questões. Acho que o nosso site dá conta de explicar tudo o que vocês precisariam saber. Nos próximos dias, a gente deve colocar um conjunto de vídeos que nós gravamos. 9 professores dos 15 gravaram vídeos explicando as suas agendas de pesquisa. A gente vai lá colocar no site já. Acho que facilita também a compreensão das questões. Enfim, a gente está aqui o dia inteiro, o tempo inteiro. Acho que vocês podem nos procurar. Esse é um período agora relativamente mais tranquilo, né? As aulas acabaram, a gente está agora começando a trabalhar de novo. Então, fiquem à vontade, tá bom? Obrigado.